A Casa das Pedras Frias. O começo da caçada. Meu nome é Ewan. Tenho 34 anos e moro no interior de Tipperary, na Irlanda. Sempre fui apaixonado por caçadas, não por esporte, mas pela tradição. Desde que me entendo por gente, meu pai me levava para as florestas no inverno, nas temporadas legais de caça ao veado. Era mais sobre estar na natureza do que qualquer outra coisa. Naquele fim de novembro, combinei uma caçada com 2 amigos. Calum, que conheço desde os tempos de escola, e Daire, um colega mais novo que trabalha comigo numa oficina de carpintaria. O plano era simples: passar 2 dias na floresta, com barracas e suprimentos, caçar cedo e voltar antes do domingo à noite. Pegamos a estrada de terra antes do amanhecer. O frio era cortante e a neblina cobria tudo. Ouvia-se apenas o som dos pneus esmagando a lama congelada e os galhos secos arranhando o carro. Foi Calum quem viu primeiro. Uma casa, ou melhor, uma estrutura antiga, coberta de musgo e meio afundada no terreno, bem em frente ao lago Ballycar. Não estava no mapa. Nenhum de nós lembrava de ter visto aquilo ali antes. Parece abandonada, Calum disse, encostando o carro no acostamento. Descemos. O lago estava quieto demais. Nenhum som de água, nenhum pássaro. Só um vento gelado vindo das árvores. A casa era feita de pedras brutas com madeiras envelhecidas e uma chaminé torta. Tinha um alpendre que parecia prestes a desabar. Mesmo assim, parecia sólida o bastante para abrigar a gente por uma noite. Vamos explorar. Pode ser que dê para acampar aqui dentro, ao invés de armar barraca, Daire sugeriu. Achei estranho, mas concordei. Algo naquela casa parecia chamar a gente. Não sei explicar. Quando empurrei a porta da frente, ela rangeu como se não fosse aberta há décadas. O cheiro era de madeira úmida, terra e algo mais. Algo que não consegui identificar. No canto da sala principal, havia uma tampa de alçapão no chão, coberta por uma manta velha. Calum a puxou sem pensar 2 vezes. A escada levava até um porão de pedra. Descemos. Com a luz das lanternas, vimos o chão de terra batida e marcas circulares no centro. Era um poço de mais ou menos 6 metros de profundidade, sem corda, sem balde. Só o buraco. No fundo, as lanternas mal iluminavam, mas parecia haver um túnel. Daire, sempre mais impulsivo, se agachou para tentar ver melhor. Tem um caminho ali, um túnel. Juro por Deus que tem. Eu comecei a sentir um frio estranho. Não do clima, era outro tipo de frio. Um arrepio que vinha de dentro, sabe? Disse que deveríamos voltar no dia seguinte com mais luz. Mas Calum estava fascinado. Ele ficou ali, olhando fixamente para o buraco, como se tivesse visto algo. Quando chamei, ele não respondeu de imediato. Parecia hipnotizado. A noite estava só começando. E a casa? Não estava tão vazia quanto parecia. A lanterna de Calum tremia um pouco na mão dele. A luz dançava nas paredes do porão, revelando os detalhes do poço antigo. Um círculo perfeito, todo revestido com pedras escuras, encaixadas com precisão manual. A construção era antiga. Aquilo não era uma estrutura improvisada. Tinha sido feito com intenção. Isso aqui é da época dos colonos. Século XVIII, talvez XIX, murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. Na borda do poço havia marcas. Arranhões? Não. Pareciam símbolos, riscados de forma rudimentar nas pedras da borda. Alguns estavam gastos pelo tempo, mas outros pareciam mais recentes. Isso me deixou inquieto. Calum se ajoelhou na beira e apontou a lanterna para dentro. Olhem isso. As pedras descem até o fundo. Tem um túnel lá. Pequeno, mas dá para passar. Como você sabe? Perguntei, já com o coração acelerado. Tem algo brilhando ali dentro. Parece molhado. Talvez umidade. Daire se aproximou também, e os dois ficaram olhando em silêncio por alguns segundos. E foi aí que aconteceu. Um som baixo, vindo do fundo, como se alguém arrastasse correntes ou pedras. Um som abafado, impossível de identificar com clareza, mas o suficiente para gelar minha espinha. Você ouviu isso? Perguntei num sussurro. Os dois levantaram a cabeça devagar. Daire soltou um riso nervoso. Deve ser eco. Ou algum animal. Rato, sei lá. Mas eu sabia que não era rato nenhum. Tinha algo ali embaixo. O porão parecia mais frio a cada minuto. O ar estava denso. E um cheiro estranho começou a subir do poço. Não era podridão nem mofo. Era algo metálico, quente como sangue seco. Calum deu um passo para trás. Acho melhor a gente fechar isso por hoje. Concordei. Subimos rapidamente. Mas antes de deixar o porão, virei para olhar uma última vez. E juro por tudo que vi. 2 marcas de mãos impressas na borda do poço. Não estavam lá antes. Eram grandes, ossudas e molhadas,
como se alguém tivesse acabado de sair dali. Fechamos o alçapão. O silêncio da casa era ensurdecedor. Naquela noite decidimos dormir ali mesmo, no andar de cima. A tempestade lá fora havia engrossado, e armar as barracas seria suicídio. O que não sabíamos é que, a partir do momento em que abrimos aquele poço, já não estávamos mais sozinhos. A noite caiu feito uma cortina de ferro. A tempestade castigava o telhado de madeira como se quisesse entrar. Relâmpagos distantes iluminavam por segundos os contornos sombrios da casa. Ouvia-se o ranger das janelas, o assovio do vento passando pelas frestas e, de vez em quando, o estalo seco de madeira velha trabalhando sob o peso dos anos. Estávamos no segundo andar, cada um enrolado no próprio saco de dormir. Ninguém quis comentar o poço, mas o silêncio entre nós três dizia tudo. Aquilo tinha mexido com a gente. Eu cochilava quando um barulho me acordou. Não era da chuva, nem do vento. Era um passo. Um único passo seco pesado vindo do andar de baixo. Abri os olhos. A casa estava completamente escura. Minha lanterna estava ao meu lado, desligada. Ouvi outro passo. "Callum, Daire?" Sussurrei. Nenhuma resposta. Acendi a lanterna. Callum dormia, ou fingia. Daire não estava no saco de dormir. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho. A madeira do assoalho estalava sob meus pés. Desci a escada com a lanterna apontada para frente. "Daire?" Chamei, mais firme agora. "Tá aí embaixo?" Silêncio. Cheguei à sala. A porta do alçapão estava aberta. Me aproximei com cautela. A escada ainda estava no lugar, levando ao porão escuro. A luz da lanterna tremia, e a cada passo o frio aumentava. "Daire, isso não tem graça." Desci lentamente. A lanterna iluminou o porão, vazio. O poço estava ali, quieto, silencioso. Então ouvi sussurros, vários, sobrepostos, em gaélico. Não entendo gaélico antigo, mas reconheço os sons. Era como se vozes diferentes falassem ao mesmo tempo, em ritmos opostos, vindos do túnel no fundo do poço. Vozes humanas, mas distorcidas. Me aproximei da borda. A lanterna tremia na minha mão. E então vi. Daire estava lá embaixo, parado, no fundo do poço, olhando para mim, mas não se movia. Não piscava. Os olhos estavam arregalados. Ele parecia congelado, como se não estivesse mais presente. Como se não fosse mais ele. "Daire!" gritei. Ele apenas virou a cabeça devagar, com um estalo, e sussurrou algo que me gelou. Eles me chamaram. E agora eu vejo. Subi correndo. Fechei o alçapão. Tranquei com tudo que encontrei. Callum me encontrou na escada, ainda sonolento, e me segurou pelos ombros. "O que houve, Ewan? O que está acontecendo?" Minha voz saiu entrecortada. Ele desceu e não voltou mais. A chuva continuava lá fora, mas ali dentro era como se algo antigo tivesse despertado, e a casa sabia que estávamos ali. Na manhã seguinte, a tempestade tinha diminuído, mas o céu continuava pesado, sem cor. A floresta lá fora parecia mais escura do que deveria ser, como se o inverno tivesse endurecido tudo de um dia para o outro. Callum insistiu em abrir o alçapão para procurar Daire, mas eu me recusei. Sabia o que vi. Sabia que aquilo não era mais o nosso amigo. Mesmo assim, ele desceu. Amarrou uma corda na cintura, prendeu a outra ponta no corrimão da escada do porão e desceu devagar com a lanterna acesa. Eu fiquei em cima, com a mão na arma. Minutos depois ele gritou: "Ewan, ele não tá aqui. O fundo tá seco. Não tem sinal dele." "Como assim? Ele tava aí ontem à noite." "Tem pegadas, mas não saíram por cima. É como se ele tivesse sido puxado pro túnel." Antes que eu respondesse, um estalo alto ecoou do porão. Um som úmido, como carne sendo rasgada. E em seguida, silêncio total. "Callum?" chamei. Nada. Comecei a puxar a corda. Ela ainda estava firme, por uns 2 metros. Depois disso veio leve demais. Vazia. Solta. Eu gritei. Desci as escadas do porão com a lanterna tremendo na mão. Mas quando cheguei no fundo, só encontrei o pedaço final da corda, cortada, com marcas de garras, como se tivesse sido serrada por algo não humano. E então, ouvi novamente. Passos, mas agora, do andar de cima. Mas não eram passos comuns. Eram pesados, como se algo rastejante de 4 patas estivesse andando devagar, como se procurasse. Apontei a lanterna para cima, mas a luz falhou. Apaguei minha respiração, e então vi. Na boca do alçapão, 2 mãos pálidas compridas, com dedos finos e sujos, se agarraram nas bordas de madeira. Uma silhueta curvada, humanoide, começou a subir lentamente, sem som,
como um bicho nascendo da escuridão. Voltei para o túnel do poço sem pensar. Pulei dentro dele, não sei porquê. Medo, desespero, só sei que fugi do porão para o buraco, como se aquele lugar fosse mais seguro do que a superfície. E ali dentro, deitado no fundo frio de pedra, entrei no túnel rastejante. Atrás de mim a coisa descia. Rastejava, fungava, murmurava, e ela sabia meu nome. O túnel era estreito e sufocante, com o teto tão baixo que eu mal conseguia rastejar. O chão era de terra batida misturada com pedras antigas. O tipo de rocha que não parecia natural, como se tivesse sido talhada por mãos humanas, ou algo parecido. A única luz era a da minha lanterna, mas ela tremia e falhava. E o cheiro estava mais forte. Ferro, terra molhada e carne queimada. Atrás de mim ouvia os sons, rastejando, fungando, murmurando em gaélico antigo. Era como se a própria terra sussurrasse maldições no escuro. Continuei rastejando até o túnel se abrir em uma espécie de câmara subterrânea. Era grande, alta, com paredes de pedra lisa e símbolos entalhados em espiral, girando em padrões que faziam minha cabeça doer só de olhar. No centro da câmara havia um altar. Era feito de pedra negra, lisa, com marcas de unha e ossos ao redor. E em cima dele havia algo que parecia uma máscara de pedra, com olhos ocos e boca aberta. Me aproximei e então ouvi. Ewan! A voz veio de dentro do altar. Não era humana, não era viva, mas ela me conhecia. Me virei para fugir, mas não havia mais túnel. Só parede, como se tivesse sido selado, como se a entrada nunca tivesse existido. Entrei em pânico. Comecei a gritar, a bater nas paredes, mas algo começou a se mover atrás do altar. Duas figuras surgiram das sombras, mas não eram Callum nem Dare. Eram cascas, corpos secos, como se a alma tivesse sido arrancada, e só a pele e os olhos vidrados tivessem restado. Um deles sorriu, mas não com a boca. O sorriso estava nos olhos. Eles caminharam até mim e sussurraram juntos. Agora você também vai ver. E tocaram minha cabeça. A última coisa que lembro foi a dor explodindo dentro do meu crânio. E imagens que não eram minhas. Cavernas infinitas, vozes milenares, sacrifícios. Algo antigo demais para a mente humana entender. Acordei horas depois. No meio do mato, perto do lago, com a roupa rasgada, coberto de terra e sangue seco. A casa não estava mais lá. E até hoje, não sei se saí de lá inteiro. Eu estava ajoelhado diante do altar, sentindo o mundo girar como se minha mente tivesse sido arrancada e jogada dentro de um espelho quebrado. Mas então, ouvi uma voz familiar. Ewan? Fraca, raspada, humana. Virei o rosto devagar. Era Dare. Ele estava encostado numa das paredes da câmara, com os olhos piscando como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo profundo. A pele estava pálida, suada. Ele olhou em volta confuso. Onde a gente tá? Antes que eu pudesse responder, Callum também apareceu, cambaleando, com a mão no peito. Eu lembro de descer. E depois, só vozes, muitas vozes. Eles tinham voltado, mas algo neles estava diferente. Não conseguia explicar. Dare esfregava os braços o tempo todo, como se sentisse algo dentro da pele. E Callum ficava encarando o altar sem piscar, como se ainda estivesse sendo puxado para ele, mesmo acordado. A gente tem que sair daqui, agora. Eu sussurrei, mas a parede do túnel ainda estava fechada, até que Callum se aproximou da pedra, tocou um dos símbolos, e a parede se abriu sozinha, como uma respiração da caverna, como se ela permitisse que a gente saísse. Rastejamos por horas, ou talvez minutos. O tempo ali dentro não fazia mais sentido. Quando emergimos de volta ao porão, o sol estava nascendo, mas a casa tinha mudado. As janelas estavam quebradas, as paredes repletas de inscrições, como se alguém ou algo tivesse vivido ali durante nossa ausência. A porta estava arrancada, e na madeira, bem na entrada, escrito em carvão: eles agora vêm, mas nunca mais vão esquecer. Fomos embora em silêncio. Nenhum de nós disse uma palavra durante a viagem. Dare tremia o tempo todo. Callum vomitou no acostamento. E eu só queria esquecer. Mas não esqueci. Passaram-se 3 anos desde aquela noite. Hoje recebi uma carta sem remetente. Só havia uma foto. A casa, intacta, como se nunca tivesse envelhecido. E no verso escrito à mão: volte, Ewan. Ainda falta você ver tudo. A carta ficou comigo por semanas. Dobrei, escondi e joguei fora. Mas ela voltava. Sempre reaparecia. No porta-luvas, no bolso do meu casaco, embaixo da minha cama. Volte, Ewan. Ainda falta você ver tudo. Na manhã do dia 6 de dezembro, tomei a decisão.
Peguei meu carro, levei apenas uma lanterna, uma faca de caça e nenhum plano. Nem contei para Dyer ou Callum. Ambos se mudaram de cidade. Nunca mais quiseram falar sobre o que aconteceu. A estrada até o lago Balicar estava ainda mais deserta do que antes. O tempo estava seco, mas o céu acinzentado parecia prestes a desabar. Quando cheguei, não havia mais floresta ao redor. No lugar das árvores, uma clareira aberta, como se a própria terra tivesse recuado. No centro, ali onde antes mal se via a estrutura, estava a casa. Mas diferente, não em ruínas, não envelhecida, reconstruída, perfeita, como nova. A madeira escura brilhava com o orvalho. As pedras pareciam recém-colocadas. E o mais estranho, havia luz na janela do segundo andar. Tremi, mas entrei. A porta estava aberta. A casa cheirava a lenha, a ervas queimadas e algo doce familiar. Lá dentro tudo estava arrumado, como se alguém morasse ali. Um tapete novo, louças sobre a mesa. E no canto da sala, o alçapão, aberto. O porão estava mais iluminado, com tochas acesas nas paredes. Desci. O poço ainda estava lá, mas com água agora, negra e imóvel como vidro. Do outro lado do porão, o túnel que antes era estreito, agora era uma escadaria de pedra, descendo para a escuridão. E então ouvi uma voz, baixa, atrás de mim. Você voltou. Me virei. Era Dyer, mas não como antes. Ele estava limpo, bem vestido, com os olhos fundos e um sorriso calmo demais. Você precisava ver o resto. Ewan, precisava lembrar o que nos foi mostrado. Como você chegou aqui? Você disse que nunca mais ia voltar. Eu nunca saí. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos atrás de mim. Callum, também calmo, também sorrindo. Tudo começa quando aceitamos o que somos. Eles só querem abrir nossos olhos. As toucas tremeluziram. O altar lá embaixo começou a brilhar com uma luz esverdeada, pulsante como um coração. Dyer estendeu a mão. Desça com a gente. A verdade está esperando por você. Desci as escadas de pedra em silêncio, guiado por Dyer e Callum, que caminhavam à minha frente com passos firmes e serenos, como se já soubessem exatamente onde estávamos indo. Eu tentava entender, tentar racionalizar, mas não conseguia. O túnel parecia mais largo agora, mais vivo. As paredes pulsavam levemente, como se respirassem, e lá no fim a câmara, a mesma, mas agora iluminada por uma luz, fosca esverdeada que emanava do altar, o mesmo de antes, mas agora, diferente, ele sangrava. Gotas escuras escorriam pelas bordas, formando pequenos filetes até o chão, onde corriam por um sistema de canais entalhados em espiral. As paredes, antes frias, estavam cobertas por desenhos, humanos de olhos vazados, criaturas aladas, e um símbolo recorrente, um círculo com um olho no centro. Dyer parou diante do altar e olhou para mim. Eles estavam aqui muito antes de nós, antes dos celtas, antes das pedras. Eles vieram de baixo. Alimentam-se da percepção. Do quê? Perguntei com a garganta seca. Do que você acredita? Do que você vê? Do que você nega? Callum completou. E o altar é a passagem. O coração do ciclo. Eles me levaram até uma espécie de espelho pendurado entre duas colunas de pedra, diante do altar. Mas não era espelho comum. A superfície refletia sim, mas com um leve atraso. Como se eu estivesse olhando para mim mesmo, com segundos de diferença. E então, meu reflexo sorriu antes de mim. Me afastei assustado, mas Dyer segurou meu ombro. Eles escolheram você, Ewan. Você viu. Você voltou. Agora é hora de lembrar tudo. Do chão começou a subir uma névoa densa. A luz se apagou, exceto pelo brilho do altar. E então vi imagens, milhares delas, pessoas sendo levadas até aquela casa. Algumas em 1860, outras em 1912, 1965 todas hipnotizadas, tocando o altar, vendo o espelho e depois sumindo, seus corpos absorvidos, suas mentes convertidas. Era um ciclo, um ritual repetido por séculos. E agora era a minha vez. A câmara começou a girar. As vozes aumentaram. O espelho me chamou. Eu caí de joelhos e aceitei. Naquele instante, tudo ficou claro. A casa nunca existiu ali por acaso. O lago, a floresta, a estrada de terra, tudo era um disfarce, um véu. A casa era o corpo, o poço, a garganta, a caverna era o estômago e nós, a oferenda. Nunca entendi o que vi naquele espelho. Na verdade, não sei mais se fui eu quem viu ou se foi ele que me viu primeiro. Só lembro da sensação de estar me desfazendo.
Não em pedaços, mas em camadas. Como se minhas memórias estivessem sendo tiradas uma a uma, examinadas e devolvidas com algo a mais dentro. Depois disso, tudo foi escuro. Acordei 3 dias depois, deitado na beira do lago Balikar, com o rosto na lama e a boca seca como papel. Minhas roupas estavam intactas. O carro ainda estava onde deixei. Voltei para casa, mas nada parecia igual. As luzes em casa piscavam sempre às 3h33. Os espelhos demoram demais para me devolver o reflexo. E às vezes meu reflexo sorri quando eu não estou sorrindo. Daire e Callum sumiram de novo. Ninguém os viu desde aquela noite. Nenhum sinal, nenhum vestígio. Tentei seguir a vida, mas ontem recebi outro envelope. Dentro, uma nova foto. Dessa vez não era da casa, era minha, de costas, entrando no espelho. E no verso, uma frase escrita com tinta preta, borrada. Você voltou. Agora é a sua vez de chamar o próximo. E é por isso que eu tô escrevendo isso. Não para me livrar da culpa, não para buscar ajuda, mas para avisar. Se algum dia você estiver na Irlanda, caçando, acampando ou pescando, e encontrar uma casa antiga de pedra na beira de um lago que não estava no mapa, não entre, porque aquela casa ainda está viva. E ela se lembra de você agora. 3 dias depois de escrever esse relato, Ewan desapareceu sem deixar rastros. Segundo a polícia local, ele havia voltado semanas antes ao lago Balikar, sozinho, após anos em silêncio sobre o caso. Seu carro foi encontrado estacionado no mesmo lugar de antes, com a porta do motorista aberta e marcas de pegadas descalças na lama, indo em direção à água. No banco do passageiro, apenas uma carta escrita à mão. Agora é a sua vez de chamar o próximo. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente, compartilhe e dê o seu like.